Muito bem, gente. Infelizmente, hoje a gente teve um problema com a nossa internet, com a conexão da internet. Aqui onde eu moro, ontem à noite aconteceu uma tempestade de vento, então foi quase um mini furacão. E infelizmente acabou afetando toda a cidade, a questão da eletricidade e também da internet. Então, para que vocês que estavam lá participando comigo não fiquem sem a informação do ensino híbrido perfeito, eu estou gravando esse vídeo, não é um vídeo de quinta-feira, é só um vídeo para fazer parte ali, para ficar no lugar da live que ficou meio cortada, enfim, que acabou que muita gente estava super envolvida, super interessada, porque afinal de contas é realmente um assunto muito legal, né? E eu não quero deixar de falar sobre isso para vocês, não quero que vocês fiquem sem esse pedaço da informação que a gente está vendo aqui. Então, se você chegou agora, ainda não assistiu a nossa aula 1 sobre o ensino, né, híbrido perfeito, nós estamos trabalhando com esse livro aqui, né, The Perfect Blend, da Michelle Eaton. Então, seria o híbrido perfeito, né, da Michelle Eaton. Eu estou lendo e a gente está fazendo um estudo baseado nesse livro a respeito, então, do ensino híbrido. E hoje, então, o que nós vamos ver? Vamos lá. Então, hoje, né, a partir dessa aula, no final dessa aula, o que você vai entender? Você vai entender as diferenças entre os dois termos diferenciação e personalização. Você vai compreender as características básicas de uma estação de rotação, que é ela o nosso foco principal hoje nessa aula. E nós vamos explorar ideias de modelos de estações, algumas coisas que você pode criar, quais são os tipos de estações que você pode criar na sua aula com os seus alunos quando você estiver aplicando realmente esse modelo híbrido de rotação de estação, ok? Olha lá, então agora a gente vai ver qual que é a diferença então entre, olha lá, personalização e diferenciação. E por que eu estou colocando esses termos aqui para vocês? São termos muito utilizados quando a gente fala na questão do ensino híbrido. E a Michelle Eaton, que é, então, a autora desse livro, né, que é um livro base dos nossos estudos aqui, ela fala sobre, fala sobre esses termos o tempo todo. Ela cita esses termos durante todo o livro. Então é importante que a gente entenda o que é, né, cada um deles, para a gente ter uma visão geral aí, conforme as coisas vão passando, conforme a gente vai realmente entendendo, né, todo o conteúdo que ela coloca no livro. Então, olha lá, ambos os termos são muito usados na questão do ensino híbrido, embora muito parecidos, eles têm uma característica que modifica tudo, né? Que faz com que eles sejam diferentes. Então, diferenciação é quando o professor faz ajustes e mudanças em uma determinada atividade para que aquele aluno possa executar aquela atividade de uma forma legal, fácil, não muito fácil, mas enfim, que ele tenha sim desafios, mas que ele tenha sucesso ao executar aquela atividade. Já a personalização é o processo contrário. Existe uma modificação também na atividade, mas quem escolhe essa modificação é o próprio aluno. Então é legal porque na verdade o ensino híbrido ele abre, né, essa possibilidade da conversa entre o professor e o aluno e também do fato deles poderem entrar num consenso do que é melhor para aquele aluno determinado naquele determinado momento. Então é legal porque eles acabam, né, trocando ideias com o objetivo de que todo mundo tenha uma vantagem. E o professor, é claro, o objetivo é que o seu aluno atinja o seu objetivo de ensino. Então, olha lá, o ensino híbrido é propício para fazer com que tanto a diferenciação quanto a personalização sejam possíveis e efetivos. Os professores podem planejar experiências de ensino com o perfil dos alunos, então é legal por isso. Você sempre vai planejar, né, suas aulas e as atividades pensando em quem são seus alunos e de repente modificando alguma coisa, pensando em um aluno específico, né, em um determinado aluno, e daquele problema que ele tem, ou mesmo às vezes não é nenhum problema, às vezes o aluno aprende muito rápido e ele também precisa de uma modificação, né, dentro da atividade dele para que ele possa evoluir ainda mais naquele determinado assunto. Então, tendo isso em mente, nós vamos passar então a entender melhor
sobre o modelo de rotação de estações. E se você não estava aqui antes, não sabia sobre esse curso, esse estudo do ensino híbrido, eu sugiro que você volte lá e assista ao primeiro capítulo, né, a primeira aula, a primeira parte sobre esse curso, que a gente explica quais são os tipos, os diferentes modelos, né, que a gente pode utilizar para aplicar o ensino híbrido. E hoje, especificamente, nós vamos dar foco, né, nesse ensino, nesse modelo de ensino híbrido, que é o modelo de rotação de estações. Então, até a escritora, ela deixa muito claro que é um dos modelos mais simples e é bem legal para quem está aprendendo a trabalhar com ensino híbrido, porque é um dos mais fáceis e mais simples de ser aplicado em sala de aula. Mas, então ela começa, antes de você aplicar um modelo de rotação de estações, você precisa pensar algumas coisas. Primeiro, escolher o número das suas estações, não quais serão as suas estações, quantas estações você vai ter dentro da sua sala de aula. E se você perdeu, eu vou só retomar. Essa rotação de estações, você tem uma sala de aula e você vai colocar algumas estações dentro da sua própria sala de aula e grupos de alunos em cada uma dessas estações. E eles vão rodar, né? Eles vão fazer a rotação de uma estação para a outra. Então, você precisa realmente saber quantas estações você vai ter, né, dentro da sua sala de aula. E também é legal pensar no número de rotações quando a gente pensa o número também de alunos que a gente tem em sala de aula, tá? Depois, programar o tempo de cada uma dessas estações. Então, quanto tempo você tem de aula e quantas estações você vai ter? Então, quanto tempo cada um dos grupos vão ficar em uma determinada estação? É claro, isso não existe uma regra, você pode fazer como você quiser, mas é interessante aqui que você tenha, né, essa programação já agendada, que os alunos tenham noção para que essa logística realmente funcione bem, tá? Na sequência, você tem que mostrar, né? Mostrar não, você tem que montar os grupos de alunos. Então, quantos alunos você vai colocar em cada grupo e como você vai fazer, né, essa montagem. Então, ela também enfatiza que aqui nos Estados Unidos, principalmente, muitas pessoas, elas acabam colocando, muitos professores acabam colocando os seus alunos divididos por níveis. Então, alunos muito bons com alunos muito bons, alunos muito fracos com alunos muito fracos. Isso não é legal. Então, ela diz, inclusive baseada em fatos científicos, em pesquisas, que o interessante é que a gente monte esses grupos com alunos bem heterogêneos, com alunos diferentes, com habilidades diferentes, porque acaba que os alunos acabam um auxiliando o outro, os alunos gostam de aprender um com o outro, e isso faz toda a diferença quando eles estão ali nos grupos que vão passar pelas estações da sua sala, tá? E, por fim, criar instruções claras. Então, ela deixa isso bem específico. Quando você vai criar um tipo de modelo de rotação de estação, primeiro você conversa com a sala de uma forma geral e explica como vai ser essa logística. E depois, em cada estação, deve necessariamente ter uma explicação do que aquele grupo de alunos deve fazer e executar em cada uma das estações. É importante que você tenha isso ou de forma escrita ou mesmo de forma digital. Então, você pode mesmo, a professora ou o professor, gravar um vídeo e deixar na estação explicando passo a passo do procedimento que deve ser seguido naquela estação. Então, é legal, mesmo tendo essa conversa aberta com todos os alunos, explicando como funciona cada estação, ainda assim é preciso que em cada estação você tenha uma explicação para que os seus alunos possam, né, trabalhar independentemente de você, para que eles possam ser autônomos, para que eles não fiquem te chamando. Mesmo porque você, professor, tem que estar em uma das estações e você não vai querer que a sua estação pare porque um ou outro está te chamando. Então isso não pode acontecer. As estações precisam acontecer de forma independente, tá bom? Então, por isso que é a importância de criar essas instruções claras que os alunos possam seguir sozinhos, tá? E aí, quais são as ideias para as estações? Então é bem legal que ela vai apontando formas. Então ela pensou, na verdade, nas diferentes habilidades que nós temos, né, que os alunos precisam explorar, e a partir dessas habilidades ela foi criando ideias para que você possa aplicar na sua aula e colocá-las em cada uma das suas estações, de acordo também com o seu tema. Então olha lá, a primeira pergunta, inclusive está errado aqui, deixa eu tirar esse podem.
Olha lá. Quais atividades os alunos podem executar nas estações onde o professor não se encontra? Porque lembra, uma das estações o professor tem que estar lá. De repente, esse professor pode estar na estação para checar o entendimento dos alunos após terem passado por determinadas estações, para uma avaliação, para até uma aula expositiva, enfim, vai da sua necessidade. Mas o professor precisa necessariamente fazer parte de uma das estações. E lembrando que para ser ensino híbrido, uma das suas estações também precisa ter tecnologia, tá? Então precisa necessariamente ter uma forma de aprender por meio da tecnologia em uma das estações. Mas enfim, quais são as ideias para que você possa aplicar? Quais são as múltiplas ideias de estações que você de repente pode utilizar nas suas aulas? Primeiro, a estação de atividades com escuta ou gravação, ou seja, aqui explorar realmente as habilidades de escuta e de fala dos alunos. Como? Por meio de audiobooks, né, de podcasts, do Flipgrid. Se você não assistiu, a gente tem um vídeo aqui no canal que ensina como usar o Flipgrid, que é super legal. Os alunos se gravam e aí fica uma plataforma com todos os vídeos de cada um dos alunos e todo mundo que tem o convite para aquela plataforma pode assistir o vídeo dos colegas, pode fazer comentários. Então é uma forma bem interativa de trabalhar com vídeos, de trabalhar com a voz, de trabalhar com filmagem, né? Então é uma forma aí bem legal, pensar de repente numa estação onde eles trabalhem com a gravação da voz deles ou da escuta de alguma coisa. Você vai precisar só de um computador, né? No caso, para poder fazer essa estação. Aí na sequência ela fala estação com atividades de discussão. Então aqui você pode usar cartões de discussão, ou seja, são cartões que você tem perguntas, aí os alunos leem e a partir daquela pergunta eles começam a criar uma discussão sobre um determinado assunto, sobre aquele assunto que você está explorando naquele dia na sua aula, né, com as suas estações. Tá? Então lembra que essas estações, embora elas sejam diferentes, explorem diferentes habilidades, trabalhem com diferentes atividades, elas de certa forma precisam estar conectadas para que o seu objetivo de ensino ele aconteça, né? Elas não podem ser totalmente desconectadas, porque afinal você está buscando ali um único objetivo, que é alcançar o conhecimento de um determinado assunto, né? E também o uso de mapas mentais também para gerar a discussão. Você já pode deixar um mapa mental pronto ali naquela estação e a partir daquele mapa os alunos vão olhando, interpretando e eles acabam gerando uma discussão a partir dos mapas, tá? Então também é uma forma bem legal de fazer essa estação. Outra estação é a estação com atividades de escrita. Então, arquivos de escrita colaborativos. Eu já falei aqui muitas vezes. E, aliás, gente, se você não assistiu aquele vídeo onde eu falo sobre escrita, se você é um professor que trabalha muito com escrita, eu sugiro que você vá lá e assista. Aquele vídeo ele é um vídeo comprido, né? Um vídeo longo, tem lá uns 40 e poucos minutos, mas ele é um vídeo com muito conteúdo. Ele explica todo um processo, desde a pré-escrita até a pós-escrita, de como trabalhar com os alunos. Então vai lá, senão vai se arrepender de assistir esse vídeo. Então, arquivos de escrita colaborativa, a gente pode usar um Google Docs, por exemplo. Então, você abre lá um documento do Google Docs, né, que os alunos vão ser convidados para aquele documento e você vai deixar lá como todos podem editar o documento. E aí juntos, todos juntos vão ter acesso àquele documento e vão poder fazer uma escrita coletiva, vão escrever um único texto juntos, a muitas mãos. Então é bem interessante, é uma atividade bem dinâmica que os alunos gostam muito. Outra forma de trabalhar a escrita são os próprios gráficos organizacionais, principalmente quando pensando nas atividades pré-escrita, né? Porque aí eles geram ideias para que eles possam depois passar aquelas ideias para o texto, né? Para o papel, na hora de escrever o texto. E também ela sugere a confecção, né, elaboração de histórias em quadrinhos com esse aplicativo aqui, que ela chama de storyboardthat.com. Também já falei aqui sobre ele e é bem legal de usar, bem simples, os alunos adoram, eles criam histórias em quadrinhos e é uma forma também de praticar a escrita. Então, de repente, uma das suas estações pode ter uma parte de escrita lá bem legal e bem interessante sobre aquele assunto que você está explorando. Na sequência, nós temos uma estação
com atividades de leitura. Então, leituras das próprias respostas, de repente você fez lá um questionário para os alunos, eles podem pegar esse mesmo questionário e já ler o que eles responderam e a partir das respostas deles criar ali uma discussão bem interessante, né? A partir da leitura de e-books, inclusive a gente vai lançar aqui no canal um vídeo que fala como você pode montar o seu próprio e-book, ou seja, o seu livro digital. Super fácil, super simples, uma forma bem legal de entregar aí um material digital super interessante para os seus alunos. E a partir desse material que de repente até você mesmo cria, os alunos podem trabalhar a questão, né, dessa estação de leitura. Comentários digitais, então eles podem fazer comentários sobre um determinado assunto, tanto no papel ou mesmo num aplicativo digital e lerem o que eles escreveram, né? Para eles poderem também criar uma discussão. Leitura de artigos, de revistas e até os textos dos próprios colegas, porque a gente sabe quando os alunos terminam de escrever o texto, que o professor já deu nota e tudo mais, o que eles fazem com aqueles textos? Então, uma boa oportunidade para que eles tenham um público leitor, né? E eles podem ler os textos deles mesmos para cada um dos seus colegas ali no grupo. Então, é uma forma bem interessante, bem legal de trabalhar a questão da leitura em uma das estações enquanto você estiver lá planejando e montando as suas atividades. Depois, na sequência, nós temos uma estação com atividades de vocabulário, super importante para qualquer tipo de aula, afinal de contas, vocabulário é sempre necessário para aprender algo novo, né? A gente sempre vai aprender o vocabulário novo ligado àquele determinado conteúdo. Então, como que a gente pode explorar, né, essa estação com vocabulário? Jogos digitais, com EducaPlay ou o próprio WordWall, eu tenho vídeos sobre os dois. Então, se você não sabe como criar jogos digitais para trabalhar a questão do vocabulário, essas duas plataformas são excelentes. Você deve dar uma olhada e elas são muito, mas muito fáceis de usar mesmo. Não tenha medo que você vai conseguir usar. O Quizlet, o próprio Kahoot, que os alunos adoram, cartões de memorização, preencha as lacunas, jogo da memória, gráficos organizacionais e os próprios desenhos e ilustrações, né? Então, ilustrar determinados vocabulários para, de certa forma, também poder memorizar aquelas palavras. Então, uma estação de vocabulário é uma boa pedida. Aí aqui, gente, nós temos atividades com desenhos criativos. Então, eu até coloquei aqui, ó, neste link que eu já vou mostrar para vocês, você encontra o canal do John Spencer. Ele tem vários vídeos que sugerem aos alunos que criem desenhos criativos a partir de uma ideia que deve ser pensada e analisada. Ele explora muito a questão do pensamento crítico dos alunos. Então, é como se fosse, aqui, pelo que eu percebi, assim, pelos vídeos que eu dei uma olhada, ele trabalha muito com a questão da proposta de escrita. Então, ele vai levando os alunos a pensarem de uma forma crítica por meio de desenhos e por meio do vídeo, é o próprio visual mesmo. Então, ele trabalha o visual para que os alunos possam ter ideias no momento da escrita, por exemplo. Então, achei uma sacada grandiosa, achei genial e eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho desse vídeo deles que chama Desenhe uma Cidade no Céu. Todos os vídeos dele estão em inglês, mas você pode criar os seus próprios vídeos assim, com essa mesma ideia, tá? Então, só para você ver aqui. Vou passar um pouquinho, ó. Então, olha lá. Precisa de engenheiros, um time de arquitetos para desenhar uma cidade no céu. Impossível? Talvez. Uma ideia meio maluca? Absolutamente. E se você fizer assim? Então, uma cidade no céu, onde será que as pessoas vão viver? Em prédios? E qual que é o tipo de arquitetura? E o transporte, como vai ser? Será que vão ter pessoas, né, voando no transporte voador? Né? Enfim, ele vai colocando. E será que tem escolas lá? E que será que os alunos aprendem? Será que os alunos usam tecnologia? Né? Então, por meio do desenho, ele vai mostrando para a gente ou para os alunos, fazendo com que eles pensem de uma forma crítica para poder então escrever a respeito do tema. No caso aqui, ó, é uma proposta criativa de
elabore, né, crie uma cidade no céu, desenhe uma cidade no céu, tá? Então é bem legal dar uma olhada nesse website do John Spencer, porque é super criativo, é a partir por meio de desenhos que faz com que as crianças ou que os alunos pensem de uma forma mais crítica a respeito daquilo que eles precisam escrever ou de repente discutir, enfim, é algo que vá ao encontro daquilo que você precisa, né, na sua aula, no seu contexto educacional. E uma estação, então, a próxima é uma estação de revisão. Olha que legal! Então, os jogos de revisão, os alunos já passaram por algumas estações, já aprenderam um determinado conteúdo e agora você precisa que eles realmente revisem aquele conteúdo de alguma forma. Que tal, então, nada melhor do que ter uma estação onde exista, né, que sirva para isso, porque eles possam realmente revisar, né? Então, jogos de revisão, ou estudando e revisando uns com os outros. Então, sabe aquela coisa que você faz uma pergunta para o seu colega e ele tenta responder e vocês discutem a respeito do tema, né? Vão revisando juntos, em conjunto, em grupo. É bem legal, eles gostam muito de fazer isso. É dinâmico, é divertido e principalmente eles aprendem muito uns com os outros. Então, essa parte da revisão em grupo, se ela for feita bem feita, né, de forma que os alunos realmente trabalhem, ela é bem produtiva. E aí a prática do conteúdo aprendido, de alguma forma, você vai criar essa estação de forma que eles possam revisar o conteúdo. Pode até ser por meio de vídeos, enfim, de como, né, da forma como você quiser fazer, desde que eles estejam lá estudando uns com os outros e retomando tudo aquilo que foi visto dentro dessa estação. Aí uma estação com atividades de pesquisa. É legal que o professor, quando ele faça, né, faz com que os alunos pesquisem, que ele guie essa pesquisa, que ele não deixe a pesquisa lá solta. Ah, pesquisa aí no Google. Muitas vezes isso não dá certo. Então, o uso de QR codes para ele ter acesso a artigos, a vídeos, a passeios virtuais, né? O uso do Edpuzzle, que nós também vamos colocar um vídeo aqui sobre ele, que é aquela plataforma onde você põe um vídeo informativo e que no decorrer do vídeo você pode lançar perguntas para que os alunos respondam, né? Então, é uma forma de checar o entendimento quando se está assistindo um vídeo. Usar o próprio Google, se você de repente direcionar essa pesquisa no Google e também apontar websites bem específicos que você quer que eles leiam e, enfim, se informem a respeito daquele determinado assunto que você está trabalhando. Estação com atividades de estudo de livros, que seria um clube do livro. Então, principalmente professores de literatura que trabalham leituras de livros, então um livro em que todos leram, né, que eles têm em comum, de repente uma discussão, né, naquele determinado grupo sobre aquele determinado livro. Se você é professor de literatura e está trabalhando um livro com a turma, o que você pode fazer é que essas discussões aconteçam de formas diferentes em cada uma das estações, que em cada estação a discussão ou o tópico seja um foco específico do livro, né? Então, por exemplo, um do tempo, outro do espaço, outro como né? Então, essas estações podem acontecer. Você pode fazer o estudo Um Clube do Livro, dividido em partes, né? De acordo com como que um livro é elaborado e o que a gente precisa ver num livro de literatura, o que a gente precisa realmente analisar. Então, é interessante também. Aí, estação com atividades de apresentações, que é muito legal. Então, de repente, os alunos já passaram por todas as estações e eles precisam, como uma atividade final, elaborar uma apresentação sobre aquele assunto. E quais são as ferramentas que eles podem usar para isso? Eles podem usar o Google Slides, o Mentimeter, que é o nosso próximo vídeo de quinta-feira, vai falar sobre o Mentimeter, que é uma forma muito dinâmica e interativa de fazer apresentações. Então, são apresentações que você cria como se fosse um PowerPoint, só que a diferença é que você consegue enviar um link para os seus alunos e os seus alunos podem responder e participar da sua apresentação. É muito legal, então não percam o vídeo dessa quinta-feira que a gente vai falar sobre o Mentimeter. O próprio Flipgrid, né, que eles podem fazer as apresentações e ficam todas ali no mesmo lugar e um pode assistir a apresentação do outro, um pode comentar a apresentação do outro, bem interessante. O próprio Powtoon, que são aquelas
Tipo aqui, né, essas apresentaçõezinhas com desenhos, eles podem criar e trabalhar a questão do design gráfico também, que é bem interessante. E também apresentações assim como a que eu estou fazendo aqui para vocês agora, gravando um vídeo, explicando, né, ou mesmo gravando a voz, de forma que essa voz seja explicativa, né, que eles usem a voz para explicar alguma coisa, tá? E aí, gente, eu também estou. Essas são as estações, foram esses os modelos de estações, são as ideias que você pode aplicar quando você estiver trabalhando a questão da rotação de estações com seus alunos. Então, como que você vai criar essas estações? Agora você já tem várias ideias e vai ficar bem legal fazer isso, certo? Agora, ela sugere, ela nos dá, na verdade, né, um modelo de plano para criar uma rotação, né, uma estação de rotação. Então, se eu clicar aqui, ó, você vai ver, o plano está em inglês, mas não tem problema, é só uma ideia, você pode utilizar, pode traduzir para o português, para você planejar e organizar como você vai fazer, seguir esse modelo de rotação de estações. Então, olha, tem a data, o tópico, os objetivos, né? Quem são os seus grupos, e quais serão as suas estações. Então, aqui, ó, a atividade e os recursos de cada uma das estações, as instruções, a modalidade, se cada uma dessas estações vão ser online ou offline, ou seja, não vai necessitar, não vai ter, né, que ter necessariamente tecnologia, e a interação, se é uma interação individual, porque de repente você pode ter estações em que o aluno vai individualmente para aquela estação, né? Se vai ser em grupos de 2, né? Ou se vai ser num grupo de menos alunos, mas um grupo que tem um pouco mais de 2 alunos, né? Então você pode escolher e você pode customizar esse plano também de acordo com a sua necessidade, tá bom, gente? E a conclusão, então, chegamos ao fim, né? De mais essa live, que não é live, porque ela virou vídeo, né? Então, o que a gente conclui? O que a gente aprendeu hoje? Olha lá. O ensino híbrido proporciona a professores e alunos uma forma mais livre de ensinar e aprender, em conjunto, por meio dos processos de diferenciação e personalização, que agora você já sabe o que elas significam, né? O que essas palavras significam. Professores e alunos entram em um acordo de como é melhor aprender um determinado conteúdo. O modelo de rotação de estação pode ser aplicado de acordo com as necessidades do contexto educacional de cada professor. Não existe uma única forma e nem uma regra específica. Isso que é legal do ensino híbrido. Você pode pegar as ideias daqui, né, e aplicá-las de acordo com a sua necessidade, com os seus alunos. E se você está ainda nas aulas online, né, pegue ideias só para trabalhar nas suas aulas online, mas quando você estiver lá nas suas aulas presenciais, tenta balancear um pouquinho de tecnologia com um pouquinho de aula presencial, lembrando que nesse caso do ensino híbrido, a tecnologia ela não pode ser só um uso de tecnologia, ela tem que ser realmente uma tecnologia que auxilie o aluno a aprender alguma coisa, tá? E lembra que nessa questão da rotação de estações, uma das estações, para ser ensino híbrido, precisa necessariamente ter a tecnologia, tá? E para que a aplicação do modelo de rotação de estação tenha sucesso, é preciso que o professor planeje o processo antes de colocá-lo em prática. Então você já sabe, não adianta chegar lá um dia na sua aula e colocar, né, falar, hoje eu vou aplicar um modelo de estação de rotação, assim, do nada, pum. Não vai dar certo, a sua logística vai ser furada. Então, planeje, use aquele modelo ali do plano para você realmente entrar em sala de aula preparado, sabendo exatamente o que você quer dos seus alunos. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido aqui, de uma forma rápida, passar, né, o que eu aprendi com a leitura do livro The Perfect Blend, da Michelle Eaton, tá bom? E não esqueçam, na próxima terça-feira, se eu não tiver problemas com a internet, a gente volta a fazer a continuação desse estudo, tá bom? Um estudo sobre o ensino híbrido perfeito. Espero você na próxima terça-feira no nosso estudo sobre ensino híbrido. Até mais, obrigada e né, desculpe aí por não ter dado certo a nossa live hoje. Gente, beijo, beijo, beijo. Fui!